Lucas e estou aqui para apresentar o vídeo da matéria de Laboratório de Física C. Faço parte do grupo composto por eu, pela Amanda e pelo André. O nosso grupo escolheu fazer a prática que envolve indução eletromagnética. Indução eletromagnética basicamente é um fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético, quando ocorre variação do fluxo que o atravessa. Nesse experimento, foram utilizados um copo de 300 ml de água, um copo de 50 ml, um pedaço de papel alumínio, um ímã e uma corda ou fio. Para a realização do experimento é necessário um ímã, um fio, 2 copos de plástico descartáveis, um maior de 300 ml e outro menor de 50 ml, papel alumínio e água. Primeiramente, deve-se revestir internamente o copo de 50 ml com papel alumínio, com a superfície espelhada voltada para o interior do copo. Posteriormente, o copo descartável maior deverá ser preenchido com água. Em seguida, deve-se colocar o copo descartável menor sobre a água. Nessa configuração, a água é utilizada para reduzir o atrito e manter o copo menor em equilíbrio na superfície do líquido. Este equilíbrio é conseguido quando enchermos o copo maior com água até o limite de seu transbordamento, formando uma curvatura semelhante à de uma parábola voltada para baixo. Com isso, o copo menor se afasta da borda com o copo do copo maior, devido às tensões superficiais. Em seguida, penduramos o ímã com o auxílio de um fio e colocamos no interior do copo menor, sem que se toquem. Para iniciar o experimento, basta produzir rotações no ímã por meio de torções no fio de sustentação do mesmo. Quando o ímã começa a girar, observa-se um movimento de rotação do copo de plástico e verifica-se que o sentido de rotação do copo de plástico é o mesmo do ímã. Em um primeiro momento, pode suspeitar que a origem do movimento de rotação do copo é o deslocamento de ar provocado pelo ímã em rotação que empurra o copo de plástico. No entanto, utilizando um outro material que não seja o ímã e de mesmo formato que este, nenhum efeito de rotação é observado. Dessa forma, pode-se atribuir este efeito de rotação do copo à indução eletromagnética. A seguir, veremos na prática como é feito o experimento feito pela aluna Viviane Lucena de Souza, da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Engenharia Civil. Esse experimento ele vai mostrar alguns fenômenos relacionados à indução eletromagnética, tá? Então, o que acontece? Nós vamos utilizar um copo, esse copo maior de 250 ml, tá? Nós vamos também utilizar um copo menor, esse copo menor aqui de 50 ml, um papel alumínio, tá? Um pedaço de papel alumínio. Nós vamos também estar utilizando um ímã, mais ou menos como esse aqui, e um cordãozinho, né? Um fio. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar água, tá? Se preencher esse copo maior de 250 ou mais, esse aqui tem 300, tá? Com água até o limite de sua superfície. Observe que a água está bem no seu limite de transbordamento. Com água, nós vamos utilizar papel alumínio para revestir o copo menor, tá? O que acontece? Observação. Esse papel alumínio, ele deve estar com sua superfície luminosa no interior, voltada para o interior do copo, ok? Depois dessa preparação, nós vamos amarrar o cordão no fio. E agora nós vamos colocar esse copo todo revestido em cima do copo maior com água. Bom, partindo de todo
essa primeira etapa que nós fizemos, nós observamos que a água ela vai ser utilizada para reduzir o atrito e manter o copo menor em equilíbrio na superfície do líquido. Bom, este equilíbrio, pessoal, ele é atingido quando enchemos o copo, quando a gente preenche o copo de água até o seu limite de transbordamento, tá? O que vai acontecer? Esse limite de transbordamento com esse copo aqui em cima, ele vai formar uma parábola. Vocês vão observar que ele forma uma parábola voltada para baixo. Bom, a partir disso, o copo menor, ele vai se afastando, tá? Ele vai se afastando da borda do copo maior. Mas é devido a quê? Isso aí, esse afastamento, é devido às tensões superficiais, tá? Então, com o auxílio de um fiozinho, a gente vai amarrar no ímã e vai colocar esse fiozinho aqui no interior do copo. O que vai acontecer? Nós vamos aplicar torções, tá? Ó, observe que quanto mais eu giro o ímã, o copo vai estar acompanhando. Vou girar agora para o outro lado, ó. Ó, observem que quando eu aplico essa torção no meu ímã, o copo, ele vai se deslocar no sentido, ó, do ímã. Vou virar agora no meu sentido anti-horário. Observaram? Bom, todo esse experimento aqui, tá? Essa rotação desse copo de plástico, em primeira instância, nós pensamos que é pelo deslocamento do ar. Mas, conhecendo o fenômeno, essa rotação do copo de plástico, ele é causada ao fenômeno de indução eletromagnética. Me chamo André e eu vou explicar um pouco da teoria que ocorre dentro do nosso experimento. Nosso experimento se trata do processo dentro do magnetismo, que é a indução magnética. Então, o processo de indução magnética ele ocorre quando ocorre uma variação do fluxo de campo magnético, gerando uma força eletromotriz. Sendo que o fluxo magnético ele é definido pela equação onde o fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o cosseno do teto. E o nosso experimento, através do ímã, porque se a gente trocar o ímã por qualquer outro material, ele não vai fazer o copo girar, justamente porque o ímã gera campos que vão passar pelo copo e nesse campo onde bota na beirada, ele vai gerar uma corrente elétrica no fluxo, no sentido contrário ao campo, fazendo acontecer essa rotação. E anteriormente de adicionarmos o ímã dentro do copo, ele não tinha campo. Então essa variação que acontece, onde não tinha presença de campo, para ter presença de campo, ele já gera uma variação no fluxo de campo, que é o que diz a indução elétrica. Então, tendo essa variação, ocorre a força eletromotriz que gera a indução eletromagnética. Então, esse é o processo que ocorre, gerando campo magnético através do ímã na superfície do copo, onde gera uma corrente elétrica no sentido contrário, que faz gerar essa rotação no nosso copo. É isso que eu queria explicar um pouco para vocês. Agradeço o tempo e esse foi o nosso experimento. Muito obrigado.